Pessoal, então vamos falar de cromatografia, só que agora a cromatografia a gás, e vamos fazer um destaque para as colunas para a cromatografia a gás, as principais características. Vera Pinto, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui uma linha do tempo em relação aos nossos primeiros desenvolvimentos. A cromatografia a gás ela surgiu oficialmente na década de 50 e foi quando também surgiram as primeiras colunas empacotadas. Tivemos uma evolução aí dos equipamentos, né, que são úteis na cromatografia a gás. Aproximadamente, então, na década aqui de 60, surgiu o equipamento 5830 da Agilent, que é um dos principais, né, fabricantes aí de cromatografia, de equipamentos de cromatografia gasosa. Aí, na década de 60, surgiram as primeiras colunas de vidro, também empacotadas, e depois aqui, em paralelo, né, fomos tendo a evolução dos equipamentos. O 5890 e aqui na década de 80 as colunas de sílica fundida, que são colunas então capilares, né? Aí nós avançamos aqui para os equipamentos 6890 na década já de 90 e também surge nessa mesma época a coluna DB 5MS, que é uma das mais utilizadas na cromatografia. Depois, aqui já próximo aos anos 2000, 2010, nós temos o equipamento 7890 e, por último, então, o Intuvo, aqui já em 2016, 17, mais ou menos. E aqui, em 2016, a coluna, então, DBVAX, que também se coloca no mercado, tá bom? Bom, a cromatografia gasosa, como todas as técnicas cromatográficas, se baseia na separação dos analitos devido à migração diferenciada que vai ocorrer por conta de interações diferenciadas, né, em relação a forças de interação com a fase estacionária. Na cromatografia a gás, a gente tem o diferencial que a competição em si da quantidade de analito na fase móvel e na fase estacionária se direciona para características da fase estacionária, porque a fase móvel, na verdade, é um gás inerte. Então, os analitos vão sendo arrastados pela fase móvel, que é o gás de arraste nesse caso, e por terem diferentes afinidades pela fase estacionária, vão se separando. Aqui a gente já consegue perceber a separação por completo, né, dos dois componentes dessa amostra, porque eles têm, então, interações diferentes, sendo que o que está representado em verde, por menor interação com a fase estacionária, tem um tempo de retenção menor e sai primeiro, então, nessa coluna, se apresentando como o primeiro pico. E o segundo analito, por ter interações maiores com a fase estacionária, fica mais tempo retido, né? E tem, então, um tempo de retenção maior. A cromatografia a gás, ela tem como opções de colunas dois grandes grupos, duas grandes possibilidades. Então, a gente consegue trabalhar com colunas recheadas ou com colunas capilares, que são chamadas de tubos abertos. Na cromatografia a gás, a separação cromatográfica ocorre principalmente por conta da característica da fase estacionária. A coluna acaba sendo a peça fundamental da separação, né? E principalmente na gasosa, isso ocorre porque o gás não vai participar, não vai ter influência na seletividade, já que é um gás inerte e só tem a função de arraste. As colunas recheadas, elas vão ter como características diâmetros internos de 3 a 6 milímetros. Os comprimentos variam de 0,5 a 5 metros. Elas possuem uma baixa resolução, comparadas com as capilares, são constituídas de vidro ou de aço inox, e o seu recheio é um sólido pulverizado, que funciona como a própria fase estacionária, ou então a gente pode ter um suporte sólido e sobre esse suporte um filme líquido
recobrindo essas partículas, sendo esse filme, então, a fase estacionária considerada. Na coluna tubular aberta, que são as colunas capilares, o diâmetro interno típico varia de 0,1 a 0,53 milímetros, o comprimento chega a ser de 10 metros, ela tem uma altíssima resolução, é constituída de sílica fundida, então ela é feita mesmo de vidro puro, né? E adquire uma resistência mecânica por conta da tecnologia envolvida aí no processo de fabricação. A parede interna é quimicamente ligada com a fase líquida ou a gente pode ter também um sólidozinho recobrindo essa parede interna e ainda um sólido recobrindo a parede interna e ainda constituído por um recobrimento de fase líquida. A parede externa vai ter uma resina, que é a resina de polimida, que vai aumentar então essa resistência física a quebras, e é assim que a gente consegue manusear mais facilmente essa coluna, que é de sílica fundida, sem que hajam tantos problemas de ruptura, tá bom? Aqui a gente tem as figuras para ilustrar, né? Então, uma coluna recheada, empacotada de vidro para a cromatografia gasosa, aqui uma coluna de aço inox, e nesse carretel aqui a gente tem então uma coluna capilar. A gente enxerga a superfície externa como castanha, né, ou amarronzada, devido à presença da polimida, que é colocada então como revestimento para garantir uma maior resistência mecânica. As colunas, então, empacotadas estão aqui comparadas, né, com essas colunas capilares e acabam tendo também uma distinção de classificação de acordo com os diâmetros internos. Menores diâmetros internos levam à classificação narrow bore, por serem, então, colunas, inclusive, direcionadas para fast cromatografia. Aqui a gente pode ver um comparativo tanto da coluna recheada quanto da capilar. Na coluna, então, recheada ou empacotada, nós temos aqui o preenchimento interno com partículas adsorventes em geral, né? Então, sólidos porosos adsorventes. E nas colunas capilares, a principal característica é ter uma camada fina de filme de fase estacionária recobrindo a parede interna desse capilar, ok? Bom, como avanço tecnológico, essas colunas capilares também podem ter aqui fases estacionárias líquidas com entrecruzamento entre as cadeias para melhorar sua resistência térmica e química e também de arraste e sangramento, né? Que é um problema em CG. E externamente também existe a possibilidade aí de melhorar a resistência mecânica, colocando então películas de maior resistência e até superfícies metálicas externas. Bom, os sólidos que podem então rechear essas colunas vão ser materiais sólidos aí finamente granulados, ou eles podem também estar depositados na superfície interna do tubo capilar. Como regra geral, a fase estacionária deve ter características tanto quanto possível próximas aos dos solutos, então a regra em CG é aquela similar, dissolve similar. Se eu quero separar substâncias polares, escolho fases estacionárias mais polares. Se eu quero separar substâncias apolares, escolho fases mais apolares. Aqui também a gente tem um comparativo em relação às dimensões, né? Então, coluna empacotada seria basicamente um comparativo aqui de diâmetro, né? Em relação à característica da nossa coluna capilar, né? Então, o nome capilar vem do próprio fio do cabelo. Aqui, para ilustrar essa diferença do próprio recheio interno ou da camada de fase estacionária que vai recobrir a parede interna da tubulação do capilar, podendo ser, então, do tipo WCOT,
que são as colunas wall-coated open tubular, então um tubo aberto, recoberto na parede, né? Então com parede recoberta. Aqui a fase estacionária é líquida. Aqui a gente tem uma outra possibilidade, que é a existência, então, de um suporte sólido que vai ter um recobrimento de fase estacionária líquida. Então, aqui a sigla, né, é SCOT. E aqui também o tubo aberto, né, que seria a coluna capilar, mas contendo, então, a fase estacionária sólida como partícula sólida propriamente. Então, aqui a sigla seria PLOT, né? PLOT. Essas colunas capilares, mesmo que com a presença aqui dos sólidos, vão ser sempre mais eficientes que as colunas empacotadas. Praticamente as colunas empacotadas estão em desuso, tendo somente pequenas aplicações em algumas áreas bem específicas. As colunas aqui do tipo PLOT, em geral, não são muito indicadas para cromatografia acoplada à massa, porque essas partículas sólidas podem se desprender, né, com o passar aí do uso, e assim é necessário trabalhar com um trap para aprisionar essas partículas, sem que essas partículas atinjam o próprio detector de massas. Esse tipo de sólido absorvente ainda vai ter uma aplicação específica que é para análise de gases fixos. Então, nessa situação, e ainda quando a gente quer separar hidrocarbonetos mais leves, a gente não consegue trabalhar com as fases líquidas e então, né, ficamos direcionados para esse tipo de coluna ou colunas empacotadas propriamente ditas. Bom, aqui um comparativo, justamente nessa aplicação, né, de separação de gases fixos. Então, aqui eu tenho uma coluna empacotada com peneira molecular, ou que pode ser também empacotada com material poroso do tipo polimérico Porapac, ou fazer essa separação, né, numa coluna, então, capilar de tubo aberto com camada porosa. Nessa separação nós temos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e CO. Então aqui a gente não consegue fazer essa separação com as colunas capilares de fase líquida, ok? Bom, qual que é a característica ideal da nossa fase estacionária? Idealmente, a nossa fase estacionária deve ser muito seletiva para poder interagir diferencialmente com os componentes da minha amostra e assim facilitar a separação. Então, quanto mais seletiva for a minha fase estacionária, melhor vai se apresentar a resolução e mais separados, então, estarão os componentes da minha mistura. Se a minha fase estacionária for pouco seletiva, a gente vai ter uma dificuldade em obter as resoluções ideais e essa separação vai ser bem trabalhosa, mesmo que a nossa coluna tenha uma boa eficiência. Idealmente também, a fase estacionária deve ter como características uma ampla faixa de temperatura de uso para facilitar a flexibilização e a otimização das condições do método em relação à temperatura. Ela deve ter uma boa estabilidade química e térmica para ter uma vida útil mais longa e não reagir com os componentes da amostra, ser mais fácil de trabalhar com os detectores. Ela deve ter uma pouca viscosidade, então uma viscosidade mais baixa, para poder ter uma eficiência maior devido à menor resistência à transferência de analito entre as fases, né? Fase móvel e fase estacionária. Ela deve ser disponível em um alto grau de pureza para não ter problemas de picos fantasmas no cromatograma. Então, substâncias que são impurezas que vão atingir o detector vão gerar picos estranhos, né, naquele nosso método. E também, se a nossa fase estacionária estiver contaminada, a tendência é ter um prejuízo na reprodutibilidade e repetitividade dos resultados.
Bom, se a gente estiver trabalhando com a fase estacionária sólida, o mecanismo de interação vai ser a adsorção. A adsorção é um fenômeno físico-químico que leva, então, a uma interação de superfície. Nesse caso, os sólidos vão ter melhor características adsorventes quando grupos que forcem interações do tipo ligação de hidrogênio. Então, quanto mais hidroxilas, por exemplo, mais adsorção esse sólido vai favorecer. E esse processo vai ser, então, um processo de interface entre o próprio gás de arraste e a superfície da fase estacionária sólida. Sólidos com grande área superficial, então partículas mais finas e com maior quantidade de poros, têm maior característica de adsorção. Sólidos polares também são ideais. E sólidos inorgânicos, como o carboblock, o carboxen, que são carvões ativos, grafitizados. Também é possível utilizar alúmina e peneira molecular. Aqui um comparativo da separação obtida com uma coluna empacotada e duas colunas capilares de diferentes diâmetros. O que a gente consegue perceber é que na coluna empacotada a eficiência é menor, então os picos são mais largos. E aqui também existe a presença de caudas, que deve significar que está ocorrendo algum tipo de interação também com o material não inerte da própria superfície do aço inox, que é a parede externa aqui da nossa coluna. Nesse cromatograma nós temos a separação na coluna capilar de 0,53 milímetros de diâmetro e o que se observa é uma melhoria em relação à resolução e eficiência comparado com a coluna empacotada, mas a própria separação se torna ainda mais eficiente quando se compara com uma coluna capilar de menor diâmetro. Então, aqui 0,53 diâmetro interno e aqui 0,32 o diâmetro dessa coluna. Aqui os picos são ainda mais estreitos e é possível separar todos os componentes. Tá bom? Aqui a diferença de tempo, na verdade, não é significativa, mas teria maior relação com o próprio comprimento da coluna. Bom, para a gente entender melhor e escolher melhor as colunas, a gente precisa conhecer um pouco das próprias classificações, nomenclaturas. Então, existem siglas que são presentes na maior parte das colunas que comercialmente estão disponíveis. E basicamente nós vamos encontrar letras como HP, DB, VF e CP. Aqui, na verdade, seria a sigla referente ao fabricante, sendo que a HP em 1999 foi dividida e aí surgiu a Agilent e hoje, na verdade, as colunas HP são comercializadas pela Agilent. A DP tinha um outro grupo, mas também em 2000 foi adquirida pela Agilent, então hoje também é comercializada pela Agilent. A VF era Varia, mas também foi adquirida pela Agilent em 2009. E a Chrompak era uma marca da Varia e, portanto, agora também pertence à Agilent. Então, mesmo com siglas diferentes, na maior parte do tempo, o que a gente está consumindo são colunas Agilent. Bom, nas etiquetas, então, a primeira indicação aqui do tipo de coluna é, na verdade, a sigla do que seria a característica do fornecedor. Aí nós temos
essa outra indicação aqui como códigos, né? Então, 5 representa a característica da polaridade. Quanto menor o número aqui, mais apolar é a coluna. As letras MS significam, então, que essa fase estacionária foi modificada para ter um menor sangramento e uma maior aplicabilidade em CG-MS. Então, aqui ela foi, então, tratada, né, para gerar espectros mais limpos em CG-MS. E o UI representa também que a superfície interna do tubo de sílica sofreu um tratamento extra para ter os grupos OH residuais reagidos, né, e convertidos para uma superfície apolar, o que faz com que exista menor quantidade de caudas nos picos cromatográficos. Então, quando a gente tem esses grupos polares, OH residuais, a tendência é ter picos com maior cauda. Então, esse tratamento aqui reage o grupo OH com o trimetilsilício e assim permite a obtenção de um material mais apolar na superfície e que então não vai causar essas deformações no pico cromatográfico. Aqui a gente tem um resuminho, né, das principais características das fases em relação às aplicações e polaridades. Então, a DB1 seria a mais apolar. Ela é constituída de metilsilicone ou metilsiloxano, indicada para hidrocarbonetos, aminas, pesticidas. É uma coluna, então, apolar e a sua faixa de aplicação no quesito temperatura vai de menos 60 a 325 graus. A DB5 possui 5% do grupo fenil, o restante é metilsiloxano, né? Também é indicada para hidrocarbonetos, alcaloides, drogas e análise aqui de ácidos graxos, né? Transesterificados ou esterificados na forma de ésteres. Ela tem uma polaridade leve, né? Então ela é levemente polar. A faixa de aplicação no termo de temperatura é de menos 60 a 325. A DB1701 já é uma coluna de polaridade intermediária, então a aplicação é para compostos com uma polaridade um pouco maior. A sua faixa de temperatura é um pouco mais estreita, de menos 20 a 280 graus. E por último, a gente tem então a DBVAX, indicada para compostos de mais alta polaridade, como álcools e glicóis, sendo a faixa de temperatura um pouco mais estreita ainda, na ordem de 40 a 240 graus. Então aqui, né, essas temperaturas têm que ser muito bem respeitadas para evitar o dano na coluna. Relacionando ainda pontos para escolher colunas com maior assertividade, nós temos características aqui de comprimento, de diâmetro interno e espessura de filme. Quanto maior o comprimento da coluna, maior a resolução, então mais vai ter separação, mais fácil vai ser a separação dos analitos presentes, né? Porque eu vou ter um comprimento justamente maior para ocorrerem os equilíbrios de separação. Porém, eu vou ter também um aumento no tempo de análise, e tempo é dinheiro, então nem sempre esse aumento aqui vai ser uma característica interessante. Em relação ao diâmetro, quanto menor o diâmetro de coluna, melhor vai ser a resolução e também mais eficiente vai ser a nossa coluna. No acoplamento com cromatografia e espectrometria de massa, é importante que eu trabalhe com colunas de diâmetros menores que 0,25 milímetros. Porém, nessa situação, a gente vai ter, então, pressões que vão ser um pouco maiores, a capacidade de amostra é um pouco menor, né? Então, a capacidade aí, em relação ao volume de amostra que eu vou poder injetar, vai ser menor. E quando eu reduzo mais o diâmetro, eu também preciso de anilhas apropriadas para as conexões.
Na questão de espessura de filme, o que ocorre é que quanto menor a espessura do filme de fase estacionária, também melhor vai ser a nossa eficiência e resolução. Então, filmes de espessura de 0,1 a 1 micrômetro podem ser encontrados. Quando eu trabalho com CGMS, eu devo optar por colunas de espessura menores que 0,5 micrômetros. Filmes mais finos vão ter uma menor capacidade de amostra, então vão saturar mais rapidamente. E quando eu estou trabalhando com compostos mais voláteis, eu devo trabalhar então com filmes de maior espessura. Aqui tem o comparativo da espessura desses filmes, então aqui seria característico de um filme fino quando a espessura for menor que 0,5 micrômetros, e eu posso estar falando de um filme grosso quando a espessura for maior que 1 micrômetro. A vantagem do filme fino é a eficiência mais alta, a menor temperatura de eluição, menor sangramento também, né? E análises mais rápidas. Em relação às desvantagens, a gente tem aqui a menor capacidade de amostra, a análise limitada, então, para traços, né, compostos na ordem de concentração de traços. No filme mais grosso, a vantagem seria o aumento da retenção para voláteis, o aumento da capacidade em relação à maior quantidade de amostra que pode ser introduzida, mas a desvantagem é a menor eficiência e a necessidade de temperaturas mais altas e ainda ruído de linha de base e também sangramento maior da própria fase estacionária. Como fases estacionárias líquidas, nós temos duas grandes opções praticamente apenas. Então, nós temos colunas com fases do tipo polímeros de siloxana e os glicóis, que seriam então de polietileno-glicol. No caso das fases de polissiloxano, o grande diferencial é a possibilidade de modificar esses radicais aqui, substituintes, né, da própria ligação com o silício, e modificar então as características de polaridade dessa fase. Então aqui a gente pode ter, por exemplo, só metil, a gente pode ter grupos fenil, pode ter grupos cianopropil, fluoropropil e etc. E com essas modificações e com a razão entre esses grupos, a gente vai modificando a própria polaridade. Então aqui exemplos dessas colunas seriam as TBs, né? 5, 35, 17, 200 e assim por diante. No caso do polietileno-glicol, então a gente vai ter uma fase líquida agora muito mais polar, com essas grandes quantidades de OH e uma situação propícia para separar então compostos de maior polaridade. Essa fase vai ter uma estabilidade térmica menor, então a faixa de aplicação aqui em relação à temperatura é menor. Ela vai ter um possível sangramento e degradação, né? Um pouco mais expressiva também, por conta dos próprios OHs presentes. E as colunas desse tipo são as VACs, né? Dos diferentes fabricantes. Então, DBVAX, HP Inovax, CPVAX e assim por diante. Ainda falando sobre as etiquetas das colunas e as informações que devemos saber ler, né? Temos aqui o comprimento, o diâmetro e a espessura do filme. E por último, a característica então de temperaturas limites, sendo que a temperatura menor, que é indicada aqui na etiqueta, significa a temperatura na qual essa fase líquida não se encontra mais líquida e, portanto, congelada ou dura, o que não significa que ela está danificada, mas significa que ela não tem separação, né? Que ela não pode, na verdade, participar da separação. No caso da temperatura mais alta, então significa exatamente a temperatura máxima para
garantir que não haja dano térmico nessa fase. E ainda as colunas que têm essa outra indicação de temperatura entre parênteses, essa temperatura, na verdade, vai indicar o máximo de temperatura que pode ser utilizada em uma rampa de aquecimento, em uma programação linear de temperatura, mas só pode ser utilizada até no máximo 5 minutos nessa temperatura. Se a gente ultrapassar, a gente vai estar causando o sangramento e a destruição da própria fase estacionária. O sangramento da coluna ocorre, na verdade, por conta da própria cadeia do siloxano, tendendo a formar compostos cíclicos. Então, aqui seria uma representação dessa reação, aonde esse ciclo aqui vai, na verdade, se desprender da cadeia central e é isso que, na verdade, vai sair da coluna, né, e ocasionar aumentos da linha de base e problemas no próprio detector. Esses produtos cíclicos são termodinamicamente mais estáveis e por isso eles são naturalmente favorecidos. Com o aumento da temperatura, a gente vai catalisar essa reação, né? Então a gente vai favorecer essa reação, né? E a presença dos grupos hidroxilos também vai favorecer, então, essas reações. Quando o composto cíclico se forma e é eliminado da coluna, existe ainda um outro agravante, que é a presença agora de maior quantidade de grupos OH residual, e isso ocasiona maior aumento nas caudas, maior assimetria dos picos, ok? Bom, algumas possibilidades para melhorar a característica de sangramento seriam modificações na própria cadeia do polimetilsiloxano. Então, aqui nós temos o exemplo de uma DB5 e aqui do lado a gente tem uma DB5 também, só que MS. Qual que é a diferença? O grupo fenil é colocado aqui lateralmente, enquanto que aqui o grupo fenil é colocado numa ligação interna, né, dentro da própria ligação siloxana, e isso aumenta a estabilidade ao sangramento. Apesar de ter a mesma porcentagem de grupo fenil, que seria 5% e 5% nas duas colunas, essa modificação aqui de estrutura faz com que essa fase esteja mais seletiva, na verdade, tem uma seletividade diferente dessa, e também, então, aumenta a estabilidade térmica, ok? Então, essa coluna acaba sendo mais indicada no caso de uso com espectrometria de massa por permitir que tenhamos um espectro mais limpo. Aqui nós temos uma tabela com mais de 50 opções de tipos diferentes de colunas em relação às suas polaridades, né? Então, a gente começa aqui com menor polaridade, então colunas apolares, do tipo DB1, HP1, né? Aqui as preparadas já com essa melhoria para trabalho em massa, então DB1, MS, e vamos caminhando, passando pela média polaridade, aqui, com essas outras siglas, né? Indo até as de mais alta polaridade, que seriam essas aqui no extremo, com as VACs, né? Então, de polietileno glicol, ok? Aqui também uma representação, então, dessa característica das polaridades, desde as apolares até as polares, sendo que as apolares podem ser de esqualano ou 100% dimetilpolisiloxano, que seria uma cadeia totalmente recoberta com metil, né? Então CH3 na superfície. Aqui já uma baixa polaridade com 5% de grupo fenil e o resto de metilpolisiloxano, ou 6% de cianopropil e o resto de metilsiloxano.
Aqui entrando nas de média polaridade com 14%, tá? 14% de cianopropilfenil e 86% de dimetilpolissiloxano ou 50-50 fenil e metilpolissiloxano. Ainda aqui nas altamente polares, então as polares de fato, nós temos a possibilidade do grupo trifluorpropilmetilpolissiloxano, o próprio polietileno glicol e ainda uma mistura aqui de 90% de bis-cianopropil e 10% de cianopropilfenil polissiloxano. Um pouquinho de história, então também aqui uma linha do tempo, né, para mostrar a evolução de algumas colunas que já foram muito importantes na cromatografia gasosa, hoje um pouco menos em uso, que são as colunas do tipo Supelco. Então aqui, né, o fabricante Supelco, né, então nós temos desde 1983 as primeiras colunas já polares, né, e aí algumas situações de desenvolvimento, algumas possibilidades aí também na questão de quiralidade, aqui em 2007, colunas então do tipo carboxen, né, com sólidos adsorventes, alúmina, colunas próprias para análise de biodiesel e assim por diante. Bom, dá para usar essas colunas para CG acoplada à massa? Sim, a maior parte delas dá para usar com alguns cuidados, principalmente em relação ao sangramento. Preferivelmente, a gente deve procurar as colunas que têm a sigla UI, que significa que elas são ultra inertes, então elas têm o tratamento, né, da superfície em relação aos OHs residuais, e também devemos dar preferência para o grau massa, para que elas tenham alguma proteção contra a própria formação do ciclo, né, da siloxana, que caracterizaria uma maior possibilidade de sangramento. As colunas que são de cianopropil devem ser evitadas, também pelo motivo do aumento do sangramento, né? E a única, então, da categoria aqui das FEMs seria útil aqui no CG, seria a SelectFem, tá? Outras colunas que são também para essa indicação devem ser evitadas por conta do próprio sangramento, que vai, na verdade, tornar os espectros de massa mais cheios, né, de interferências. Como que é a vida útil das colunas? Bom, a vida útil da coluna seria assim: se eu deixar essa coluna guardada exatamente na caixa, provavelmente ela vai ter uma vida útil indeterminada. Então, ela vai ter uma durabilidade com prazo de validade indeterminado, desde que ela permaneça perfeitamente fechada. Porém, quando a gente coloca a nossa coluna no CG, a vida útil dela vai depender de vários fatores. Da pureza do gás, então um dos itens principais é a própria pureza do gás. Se o meu gás de arraste contiver quantidades expressivas de oxigênio e umidade, eu vou favorecer a degradação da siloxana, formando aqueles anéis demonstrados anteriormente, e isso vai fazer com que a fase estacionária se degrade rapidamente. O oxigênio também pode entrar não só pelo gás, mas também por outras tubulações reguladoras com vazamento e também por septos que não estão mais retendo, né, esses materiais externos. Então, septo com vazamento, velho, perfurado e etc. Devido à ação da temperatura, essas colunas também podem degradar, por isso é muito importante respeitar as temperaturas limites. E é claro que eu devo tomar alguns cuidados operacionais. A própria amostra pode também ajudar a degradar o material da minha coluna. Bom, aqui a gente tem um tipo de diagrama que mostra as principais interações e dentro dessas interações possíveis, as principais formas, né, e tipos de fases estacionárias. Então, tem interações do tipo Van der Waals, que vão ser maximizadas nas colunas mais apolares, do tipo 1. Temos ligações
de hidrogênio, que vão ser forças de interação principalmente nas colunas de polietileno glicol. E temos também ligações do tipo π, que seriam então entre elétrons, por exemplo, né, em duplas ligações, e que vão existir aqui em colunas de cianopropil e também do grupo dos fenil. Então aqui, né, aquelas polaridades controladas e variáveis, tendendo a essa interação aqui também possível. Vou fazer um comparativo de fases, né? Então, primeiramente aqui um cromatograma mostrando uma separação de benzeno, tolueno, etilbenzeno, paraxileno, N-xileno, ortileno, em uma coluna mais polar, que seria então a nossa VAX, e uma coluna aqui apolar. Bom, o que a gente percebe são picos aqui mais alargados e uma coeluição. Então, aqui não foi possível separar os compostos 4 e 5, enquanto que na coluna polar a gente tem uma maior seletividade. Ok? Em geral, né, as fases estacionárias apolares vão separar apenas por ordem de pontos de ebulição. Então, predominantemente, a interação, na verdade, não vai ser um ponto-chave na separação, mas a ordem de pontos de ebulição, sim, a pressão de vapor, sim, e as temperaturas, então, aplicadas. Quando eu aumento a quantidade de grupo fenil e cianopropil, tornando a nossa fase um pouco mais polar, aí eu vou começar a ter a interação e a distribuição de cargas que vai interferir nessas interações, né? E para separar compostos que diferem na sua capacidade de formar ligações de hidrogênio, aí as colunas que vão ser mais indicadas são as de polietileno glicol, por conta da característica, então, polar. Aqui comparando diâmetros internos de coluna. Qual é a preferência? Menores diâmetros, separações mais rápidas e mais eficientes. Então, aqui eu tenho uma coluna considerada normal, que tem 0,25 milímetros de diâmetro interno, e aqui uma coluna já de 0,1 milímetro, que já é classificada como uma coluna de fast cromatografia. O que acontece é que, então, nós temos menos de metade do tempo aqui total de análise, né, mais ou menos, com praticamente a mesma eficiência e resolução. Então, quanto menor o diâmetro, mais rápida a separação, porque a gente consegue a mesma ordem de eficiência e resolução de picos. Colunas, então, 0,1 são classificadas como rápidas justamente por conta disso. Aqui uma tabela teórica de comparação de diferentes diâmetros de coluna, desde 0,53 até 0,1, mostrando então a relação de eficiência em pratos por metro, em pratos totais, considerando então uma coluna de 30 metros, e a gente pode ver que em 0,53 alcança-se eficiência da ordem de 39.000 e com 0,1 219.000. Aqui a gente vai ter a capacidade de amostra, então também, né, tem uma redução drástica. Na coluna de 0,53 é possível trabalhar com amostras de 1.000 a 2.000 nanogramas e com colunas de 0,1 tem que se trabalhar com menos de 10 nanogramas. Aqui a gente tem um comparativo de comprimento, então 15, 30 e 60 metros. Fica evidenciado que aumentando o comprimento nós aumentamos a resolução, porém também estamos aumentando o tempo de análise. Então essa mesma separação aqui demora mais de 15 minutos, aqui 7,5 e aqui 3,7. Então os picos têm menor resolução, mas desde que seja então apropriado, é sempre preferível optar por uma coluna de menor comprimento. Então, eu começo o meu desenvolvimento de método escolhendo a menor coluna e verifico se a resolução é apropriada para aquela aplicação. Se for necessário, eu aumento a coluna.
Se eu já tiver com o máximo de comprimento possível, aí eu tenho que trabalhar com a mudança de fase e com a mudança do diâmetro interno. A resolução vai ser proporcional à raiz quadrada da eficiência da coluna e, portanto, se eu dobrar o comprimento da coluna, eu vou aumentar em aproximadamente 40% o poder de resolução. Aqui uma tabela fazendo esse mesmo comparativo de 15, 30 e 60 metros, mostrando a diferença de pressões, a diferença então de retenção de pico, né, comparando o mesmo pico. Aqui a resolução entre dois picos adjacentes. A espessura do filme também é muito importante na obtenção então de melhores condições cromatográficas, sendo que menores espessuras, então aqui eu tenho 0,25, 0,50 e 1. Então menores espessuras representam picos mais finos, mais eficientes e, portanto, melhores resoluções proporcionais, porque aqui eu consigo obter uma separação similar em menor tempo de análise. Então, quando eu tiver compostos que têm uma variação maior em relação à concentração de solutos, eu devo optar por filmes mais estreitos para melhorar a própria resolução. O filme fino, ele vai reduzir o alargamento do pico, mas eu tenho que tomar cuidado porque ele vai ter uma capacidade de amostra menor. No filme mais espesso, eu tenho que trabalhar com temperaturas maiores para conseguir eluir com maior velocidade os meus analitos. Em isotérmico isso é mais drástico, né? Eu vou ter que trabalhar com 15 a 20 graus de temperatura acima do valor quando eu estiver num filme mais grosso em relação ao filme fino. E na programação de temperatura, esse aumento de temperatura para eluição já é um pouco menos significativo. Aqui nós temos um parâmetro que é bastante interessante para fazer comparações. Então, a espessura do filme de fase e o diâmetro interno são interdependentes. Eu posso usar esses dois parâmetros para calcular a razão da fase, que é chamado de beta, e essa razão vai expressar o volume de gás e o volume de fase estacionária na coluna. Eu vou calcular pelo diâmetro da coluna dividido por 2 vezes a espessura do filme. Esse valor de beta, ele vai permitir que a gente tenha um ranking de colunas e aí eu vou poder escolher essas colunas com maior assertividade em relação ao meu uso. Para betas menores que 100, a indicação são compostos de alta volatilidade e baixa massa molecular. Betas da ordem de 100 a 400 têm várias possibilidades aí para os propósitos de análise e também uma faixa de compostos bem ampla. Maior que 400, a gente vai ter uma indicação para moléculas de mais alta massa molar e também analitos na ordem de traços, né? Concentrações na ordem de traços. Com o valor de beta, também é possível verificar substituições entre colunas. Então, se eu tenho um valor de beta similar, eu posso ter uma indicação qual a melhor coluna para ser substituída, porque com o mesmo valor de beta, a tendência é ter a mesma ordem de eluição e tempos de retenções muito similares. Aqui eu estou ilustrando isso, né, com esse exemplo. Então, aqui eu tenho uma coluna de 30 metros com 0,53 milímetros de diâmetro interno e 0,50 micrômetros de espessura de filme. E aqui do lado uma coluna também de 30 metros com 0,25 milímetros de diâmetro interno e 0,25 micrômetros de espessura de filme. Então, o resultado de beta aqui é 265 e aqui 250. Quando a gente observa esses dois cromatogramas, eles são praticamente idênticos, mantendo a mesma ordem de separação e retenções muito similares. Então, essa diferença, né? Na verdade, seriam colunas equivalentes em termos de resultados. E como que a gente avalia, então, esses parâmetros cromatográficos para saber se a coluna foi bem escolhida, né? Então, a gente tem aqui principalmente a consideração da eficiência.
A eficiência cromatográfica é medida como se estivéssemos trabalhando com uma coluna de destilação, aonde cada etapa representa um quase equilíbrio do analito em relação à fase móvel e do analito em relação à fase estacionária. Então, quanto maior o número de equilíbrios aqui, maior a separação. Conforme a gente diminui a afinidade do analito pela fase estacionária, a gente reduz então essa concentração de analito na fase estacionária e a retenção vai ser menor. Se tivermos uma volatilidade maior, a quantidade de analito na fase móvel vai ser também maior e aí a gente também vai reduzir a retenção. Quando a gente está comparando, então, colunas, né? Quanto maior o número de pratos teóricos nesses estágios de equilíbrios, melhor a eficiência. Então, a gente usa aqui o N para medir essa eficiência, sendo que a fórmula de cálculo envolve o tempo de retenção e a largura do pico. Maximizando o tempo de retenção, a gente aumenta a eficiência, diminuindo a largura do pico, a gente aumenta a eficiência. É claro que é preferível diminuir a largura, então estreitar os nossos picos, do que aumentar o tempo, porque seria também aumentar o tempo total de análise. Então aqui, né, maior tempo, menor largura, maior eficiência. Outra forma de verificar a eficiência é comparar a altura equivalente a um prato. Então aqui é como se a gente dividisse a nossa coluna em relação ao seu comprimento total pelo número de equilíbrios que ela tem, que seria o número de pratos, né, dessa coluna, para obter essa altura do prato. Quanto menor a altura do prato, mais eficiente é a coluna, e então H é inversamente proporcional a N. Aqui do lado a gente tem um comparativo que relaciona H e N, sendo como variáveis o diâmetro da coluna e a espessura, então, da nossa fase estacionária. O que dá para ficar evidenciado aqui nessa tabela é que a redução do diâmetro da coluna aumenta significativamente a eficiência, enquanto que, mantendo, né, a mesma espessura de filme, enquanto que aqui, onde o diâmetro é o mesmo e a espessura que foi modificada, a mudança, então, relativa de eficiência não é tão significativa, ok? Então, trabalhar com colunas de menores diâmetros vai garantir melhores eficiências do que reduzir a própria espessura da fase. Aqui, comparando também colunas capilares com colunas empacotadas, a gente consegue perceber que as eficiências são muito diferentes. Aqui o máximo da ordem de 4.000, sendo que aqui a gente consegue até próximo a 400.000. A curva de Van Dieter é esse gráfico aqui, né, que geralmente é muito usado para fazer comparativos de eficiências de coluna, na verdade, fazendo a relação entre o H e a velocidade linear da própria fase móvel. Então, com esse gráfico, a gente consegue, inclusive, otimizar as melhores vazões de fase móvel para termos as melhores eficiências para uma dada coluna. Nesse ponto aqui de mínimo da curva, é onde a gente vai ter, então, a melhor velocidade de trabalho por conta de atingir as melhores eficiências, ok? Comparando aqui duas colunas, uma empacotada e uma capilar, dá para perceber que o perfil das curvas de Van Dieter são um pouco diferenciadas. O gás de arraste influencia também nesse tipo de mudança da curva e nas eficiências, né? Então, a gente vai ter curvas de Van Dieter diferentes para gases de arraste diferentes, tá? Sendo que no caso aqui da comparação das colunas, fica também fácil de observar que na coluna empacotada vai existir uma vazão de trabalho menor, onde eu vou conseguir uma eficiência maior, enquanto que na coluna capilar a gente já consegue trabalhar com uma faixa maior de velocidades lineares,
sem perder muita eficiência de coluna. Então, aqui a gente teria um ponto de vazão, né, melhor de trabalho, enquanto que aqui na coluna capilar a gente expande a possibilidade, então, de trabalhar com maiores velocidades e diminui pouco a própria eficiência se aumentar ainda mais as velocidades. Indicações de colunas e aplicações, na verdade, tem várias tabelas desse tipo aqui, de diferentes fabricantes, onde a gente vai ter, então, vários tipos de compostos que podem ser separados, então, álcools, aminas, compostos quirais, óleos essenciais, dioxinas e etc. E as melhores indicações dos fabricantes para cada um desses tipos de compostos. Aqui também, né? Então, fenóis, esteroides, polímeros, voláteis, ok? Então, a gente deve ficar atento, né, a essas indicações também. Aqui tem um exemplo de aplicação. Então, aqui nesse exemplo, foi possível separar 60 compostos diferentes em aproximadamente 30 minutos, né? Então, aqui nós temos, na verdade, esses compostos aqui contaminantes, né, atmosféricos, que seriam compostos poliaromáticos, e alguns destaques, né, para evidenciar a presença de diferentes grupos dentro desse cromatograma. Aqui as condições, na verdade, foram utilizadas aqui situações para uma coluna e detector de massas, né? Aqui a gente tem uma rampa de aquecimento. Aqui tem até a característica do liner, né? Para reduzir, inclusive, a questão dos interferentes no meu espectrômetro de massa. A rampa de aquecimento aqui, detector de massas, né? Aqui a razão de split, da ordem de 50 para 1, para reduzir a quantidade de amostra também que é encaminhada para essa coluna, que é uma coluna de pequena capacidade, tem 0,18 milímetros, né, de diâmetro interno e 1 micrômetro de espessura de filme. Aqui um outro exemplo, mostrando solventes residuais em fármacos. Então, aqui foi possível separar 23 solventes diferentes em aproximadamente 28 minutos, né? Então, aqui também foi aplicado um volume de injeção reduzido, modo split 100 para 1, espectrometria de massa como detector, uma rampa de aquecimento. Essa coluna tinha uma espessura de filme de 1,4 micrômetros e 0,25 milímetros de diâmetro, né? E aqui alguns cuidados, então, que podem melhorar os desvios e os resultados indesejados na nossa cromatografia a gás. Primeiramente, a gente deve respeitar as temperaturas para evitar, então, a degradação das nossas fases estacionárias. Com frequência, os septos devem ser substituídos para impedir a entrada de oxigênio, de umidade e também evitar que materiais sejam arrastados para dentro da coluna por conta de septos perfurados. A gente deve trocar e limpar os liners, que também servem de uma interface aqui, né? Então, o liner é esse tubo aqui de vidro em geral, que vai conter uma lã de vidro ou outro material para reter impurezas e impedir que essas impurezas alcancem a própria coluna. Então, o septo vai estar aqui quando a gente perfura, até mesmo partículas do septo vão ser direcionadas aqui, né, e devem ser então retidas para não atingirem a coluna e gerar picos indesejados. A gente deve usar anilhas adequadas para a conexão dessas colunas da melhor forma possível. Nas substituições, a gente deve cortar a entrada da coluna, porque nessa ponta da coluna estão os principais interferentes que podem depois resultar em cromatogramas mais sujos, e a gente deve guardar as colunas bem fechadas para garantir a melhor vida útil delas. Vários materiais estão envolvidos então nesses cuidados, né? Então aqui nós temos
algumas anilhas de diferentes materiais que podem ser úteis, também alguns septos de diferentes materiais para algumas aplicações específicas, cuidados, né, com seringas que vão ser usadas se for um injetor manual, e até liners diferentes para ter melhores resultados, então, de trap aqui, né, de substâncias indesejadas entrando na nossa coluna, ok? E por último, eu queria deixar então essa dica de seleção de colunas, aqui 2 links para páginas da Agilent e também aqui um link para um material Grafia H. Obrigado pela atenção de vocês. Aguardo vocês em nossos cursos. Nós temos cursos de cromatografia a gás e fiquem atentos a outros cursos gratuitos também. crovolab.com e até mais. Abraços. Pessoal, então aqui nesse primeiro link, eu coloquei aqui para vocês um facilitador para escolha de colunas. Então, eu estou aqui no site da Agilent e eles possuem, então, um seletor, né, uma ferramenta de seleção de colunas que é intuitiva. Então, primeiramente, a gente escolhe a fase estacionária, então, o tipo de fase estacionária. Então, vamos supor que nós estamos interessados em uma fase do tipo 5. Então, aqui então, aí eu tenho algumas opções. Então, o que eu preciso? De aplicações em temperaturas maiores que 360 graus. A nossa proposta de separação é para baixa polaridade. Preciso que tenha uma baixa quantidade de sangramento direcionado para CG MS. As nossas colunas devem ser, então, de aço inox para serem mais resistentes. Eu preciso de uma eficiência maior para análise de traços. Então, aí eu vou selecionar aqui. Então, vou selecionar, por exemplo, propósitos gerais. Aí eu vou escolher o comprimento. Então, o comprimento que mais se usa, na verdade, é o de 30 metros. Mas podendo, a gente começa com uma coluna mais curta, o suficiente para ter a melhor resolução. E sendo necessário, aumenta. Então, vamos começar aqui com 30. Aí eu vou escolher, então, o diâmetro. Então, eu vou escolher o menor diâmetro interno para ter a melhor resolução. E aí eu devo escolher a espessura do filme. Lembrando que filmes muito finos vão ter uma capacidade de amostra muito reduzida. Então, não são indicados para análise quando a gente precisa analisar compostos de baixa concentração e que então a gente não vai ter capacidade suficiente aqui, né, para injetar. Compostos também muito voláteis vão precisar de espessuras maiores, mas eu vou colocar essa que seria a FAST, né, cromatografia, uma maior eficiência, e aí já vai direto aqui para a condição de compra, ok? Então, basicamente é isso. Daí, uma segunda ferramenta que útil nessa característica de escolha de colunas seria aqui também no site da própria Agilent. Então, aqui eu teria propósitos, né? Então, aqui direcionado para aplicações. Então, análise de biodiesel, análise de formaldeído, para atender a STM, para analisar aminas, enfim. Então, aqui seria direcionado para as nossas aplicações FEM, né? Álcoois em gasolina. E aí, de acordo com o uso pretendido, eu escolhi aqui álcoois, né, em gasolina. Ele vai indicar para mim qual é a opção.
escolher também pelo tipo de cromatografia que eu vou precisar. Então, aqui a Chiral, né? Colunas empacotadas, plot, para baixo sangramento, para atender o modelo novo de CG, que é um entubo, altas temperaturas. Então, seria uma forma também de fazer a seleção de colunas. Então, se eu tenho aqui a necessidade de cromatografia Chiral, ele vai mostrar para mim todas as opções de colunas que atendem essa proposta. E o link que eu coloquei para vocês da Sigma Aldrich, né? Então, nós temos aqui um guia, né, para seleção de colunas, tendo primeiramente um histórico das colunas, uma descritiva das fases estacionárias em relação à sua polaridade, em relação aos diâmetros, o que se espera, né, de comparativos, em relação à espessura de filme, aqui a característica, então, da razão beta, e uma tabela geral, né, de tipos de colunas, e colunas, então, para algumas aplicações específicas. Então, essas tabelas aqui que facilitam um pouco o direcionamento dos tipos de colunas de acordo com os nossos analitos. Então, aqui, por exemplo, amostras ambientais e alguns exemplos. Aqui, compostos de higiene industrial, petróleo, né, combustíveis, indústria química, então pesticidas, por exemplo, a parte de agricultura com óleos fixos, né, e ácidos graxos livres, aqui bebidas e alimentos, aromas e fragrâncias, cosméticos, indústria farmacêutica, então aqui tem indicativo para solventes residuais, né, que seria uma Sopel Covax, por exemplo, e outras polares. A parte de análise clínica, também indicada aqui, a parte forense e ciência da vida, ok? Ainda algumas outras indicações, também Chiral, né, para propósitos gerais, e alguns comparativos. Então, aqui um comparativo das colunas Sopel, Agilent, Grace, McCarnagle, Phenomenex, Restec, SGE e Varian, para fazer algumas correlações, né, de opções. Aí aqui, fases tradicionais, também, né, comparáveis aí, e vários detalhes em relação às aplicações, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês.